E aí, zoeiros, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Zoeira Histórica, eu sou o professor Juarez Júnior e o nosso vídeo de hoje é sobre os 10 temas que mais caem na UERJ. Solta a batida aí, compadre! Eu peguei as últimas 5 provas da UERJ, os vestibulares de 2014, 15, 16, 17 e 18, e a gente sabe que a prova da UERJ tem cerca de 16 questões de humanas. E peguei as questões de história e fiz um estudo e deu basicamente algo em torno de 64 questões. E eu fiz um ranking dos 10 temas que mais aparecem na prova da UERJ e aqui eu queria compartilhar com vocês. Eu trouxe um gráfico para vocês com os 10 temas que mais caem na UERJ. O tema mais clássico é a nova ordem mundial, também conhecida como atualidades. Outro tema super importante é o tema de Guerra Fria. Guerra Fria que também está dentro do contexto de história geral e a gente percebe que a prova da UERJ ela se caracteriza muito por história geral. História do Brasil aparece, mas menos do que a história geral. O nosso terceiro tema importante é o República Oligárquica no Brasil, que começa em 1889 e vai até 1930, na época onde a política brasileira estava organizada pelo poder dos coronéis, a política do café com leite e também a política dos governadores, que é um tema que a gente vai falar futuramente nos nossos vídeos. O nosso quarto tema importante é o nazifascismo. Nazifascismo que tem o seu surgimento na Europa no final dos anos 20, certo? Com a chegada de Mussolini ao poder na Itália, e em 1933 com a chegada de Hitler ao poder lá na Alemanha. Então o nazifascismo é um tema que sempre aparece na UERJ. O nosso quinto tema mais importante é o tema do Segundo Reinado, que começa aqui no Brasil em 1840, com um golpe da maioridade que coloca o Dom Pedro II no poder e acaba em 1889 com a proclamação da República aqui no Brasil. O nosso sexto tema mais importante é a ditadura civil-militar no Brasil, que começa em 1964 e vai até 1985. Dentro do contexto da ditadura militar, é importantíssimo a gente entender os processos dos atos institucionais que serão criados aqui no Brasil, principalmente o AI-2 e o AI-5, que a gente vai falar numa aula futura. O nosso sétimo tema mais importante é o período da chamada República Liberal no Brasil, que vai de 1946, o período pós-Era Vargas, com o governo do Dutra, e vai até 1964, na época do golpe de 64, onde caiu o presidente João Goulart. O nosso oitavo tema mais importante é a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939 e termina em 1945 com a derrota do Eixo que era composto por Itália, Alemanha e Japão. O nono tema importante para a prova da UERJ são os chamados conflitos no Oriente Médio, onde a gente vai perceber, sobretudo por causa da criação do Estado de Israel lá nos anos 40, após Segunda Guerra Mundial, os países árabes vizinhos vão sempre resistir à criação do Estado de Israel. Então isso vai sempre aparecer na prova da UERJ. O nosso décimo tema importante é o tema clássico da Era Vargas, que começa em 1930 e vai até 1945. Era Vargas que é dividida em 3 governos. O primeiro que vai de 30 a 34, chamado governo provisório. O segundo, que é o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E o último governo, que é o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Era Vargas, inclusive, que tem 3 vídeos, um vídeo para cada governo que eu acabei de falar aqui no canal, que eu vou deixar aqui no card para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui para... Clique! Dá um clique, viado! Se você não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho para você receber as notificações sempre quando tiver vídeo novo. Compartilhe com seus amigos e, obviamente, aperte o like se você curtiu o vídeo para nos ajudar na divulgação. Nos siga nas nossas redes sociais, aqui está passando o nosso Twitter, @zoeirahistórica, e aqui o nosso Instagram, @zoeirahistórica. E se você tem história como específica no vestibular, eu tenho um recadinho aqui pra você, ó. Fui, Você tchau! sabe quais são os cursos que tem história como específica? Na UERJ a gente tem administração, arquitetura, ciências econômicas, direito, jornalismo e relações públicas e todos esses cursos que estão aqui, ó. Já na PUC a gente tem história como específica nos cursos de arquitetura e urbanismo,
o pessoal de comunicação social, além dos cursos de Direito e Relações Internacionais. E se você busca e necessita de um acompanhamento exclusivo, bem de perto de um profissional da área, você está falando com o cara. Eu vou passar aqui as notas para vocês dos alunos que fizeram aula particular comigo, tanto em 2016 como em 2017, para vocês verem como as notas deles foram bem altas. Aqui, ó. Comigo, meu irmão. Fecha comigo que vai dar tudo certo. Nessas aulas particulares, a gente vai ter em grupos de no máximo 10 pessoas e elas vão funcionar esse ano, além daqui de São Gonçalo, também em Niterói. Então, para maiores informações, mande mensagem para mim aqui, ó. Está meu número do WhatsApp que eu te dou todas as informações.